Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nossa sexta aula de Geografia Bíblica 2, estamos falando sobre o Egito, é a segunda parte hoje da aula, segundo bloco, e estávamos falando aí há pouco sobre o Egito. Inclusive, Beatriz, quando você fez aquela pergunta, né, da primogenitura física e espiritual, deixa eu explicar uma coisa, irmãos, até para dar um desfecho melhor na explicação. A primogenitura, ela tem uma origem espiritual, mas ela desemboca no físico, né? Pode ver, Abraão recebeu uma promessa espiritual de que seria pai de muitas nações e Deus daria uma terra. Ele não desfruta nem da planta de um pé para enterrar sua própria esposa, ele tem que comprar, mas ele se apropria da promessa. Assim foi Isaac, assim foi Jacó, vão para o Egito, e quando eles regressam, agora eles conquistam Canaã com Josué. Ou seja, a promessa de Abraão se cumpre em Josué. Como território, conquista. Que ali eles conquistam a terra que Deus tinha dado a Abraão. Percebam que Abraão, ele não era afobado e não queimava etapa, né? Ele não chegava ali para os heteus, ele não chegava ali para os ferezeus, os cananeus, sai daqui que Deus me deu. Ele esperava Deus agir. E por que eu estou falando isso? Essa promessa é espiritual, e pode ver que toda promessa espiritual, ela se deságua na vida física, né? Dando aquela ideia de que Deus vai cumprir. Pode ver, Deus nos salva o espírito, a nossa alma, e ele vai transformando a nossa vida, e vai nos abençoando. A bênção é uma coisa que acontece, é natural, né? Então, quando eu falei sobre a primogenitura, pode ver que a gente compreende muito bem a primogenitura com Jacó e Esaú, né? Jacó era o interesseiro que queria a primogenitura, mas ele queria a primogenitura pelo legado físico, não pelo legado espiritual. Pode ver que Jacó mente ao pai, compra do irmão. No primeiro momento, quando ele compra do irmão, ele é um espertalhão, ele troca a primogenitura por um prato de lentilha. Mas se Deus já tinha dito que o filho, o que nasceu segundo, iria herdar, ele não precisava dar ajudinha para Deus. A história de Jacó é a história de alguém que tenta ajudar Deus. E no dia da bênção, porque a primogenitura era confirmada na bênção do pai, do patriarca, na hora dele realmente impetrar a bênção, ele engana o pai. E pode ver que o pai se cala diante de tudo, porque já tinha impetrado a sua bênção. E ali a gente conhece a história, né? Que ele vai, né, para Padã Arã, e depois, enquanto ele vai, Deus se revela para ele em Betel, e ele tenta até negociar com Deus. Então, percebam que Jacó vai entender a primogenitura no Vale do Jaboque. Ele começa a compreender lá em Padã Arã, sendo agora moído por Deus, o atrapalhado, ou o enganador começa a ser enganado, e ele é enganado por Labão, ou seja, tudo que ele plantou, ele colheu, porque a Bíblia se cumpre, e agora ele começa a ter experiências com Deus, desde quando ele vai fugindo, né, da casa dos seus pais. E quando ele regressa no Vale do Jaboque, é o grande momento. Deus muda o seu nome, Deus muda o seu andar, Deus muda a sua vida. E ele entendeu que aquela promessa de Abraão não era algo físico, era algo que espiritual. O físico acontece. Então, por que eu estou falando disso? Que a primogenitura ela tem a ver com esse lado espiritual, mas também com o lado físico. Rúben deita-se com a concubina do pai, perde a bênção. Simeão era o próximo filho, mas juntamente com Levi eles matam siquemitas. Judá também faz várias extrapolias, mas dá para ver que Judá é salvo pelo gongo quando de fato ele se arrepende mesmo, ali quando ele vai levar Benjamim a José, e quando ele se torna aquele pelo qual ele deveria ter sido sempre. Pode ver que quando ele fala a José, na segunda vez que Benjamim é descoberto, né, com o cálice de José, que tem todo aquele tramo que José cria, né, ele fala, não, eu me coloco no lugar, deixa o menino. Não, nós não podemos fazer, ou seja, dá para ver que ali ele se arrepende. Então,
dá a entender que aquele momento foi o momento onde a primogenitura espiritual, que deveria cair sobre Rúben, cai sobre ele. Agora, é claro, irmãos, tudo isso é a presciência divina, é a eleição divina. Mas para Jacó, ele via José. E aqui, ó, deixa eu mostrar aqui rapidinho, é isso que é muito legal. A gente está numa aula, né? E por isso que eu falo, irmãos, as nossas aulas, elas mais do que uma aula técnica, ela é uma aula viva, né? Cada turma tem uma dimensão, né? Olha aqui, olha que legal. Só para a gente pontuar e terminar esse ponto. Aqui, quando a gente vem aqui, né, agora vamos sair do Egito, né? Vamos voltar aqui para Israel. Vamos colocar as 12 tribos de Israel. O mapa que o Tomé nos presenteou. Olha aqui a distribuição, né, das 12 tribos. Aqui, ó, as 12 tribos. Olha Efraim aqui. Efraim, filho que recebe a bênção. E olha Siló, lembra Siló? Onde ficou a capital espiritual durante mais de 3 séculos. O que estava lá em Siló? Vamos lá. O que ficava em Siló? A cidade de refúgio? Sim, era uma cidade, quase isso, mas antes de cidade de refúgio, o que era aqui em Siló? O que tinha em Siló que todos iam lá adorar a Deus? Templo? Ainda não, porque não tinha o templo ainda. Não lembro. Aonde Eli morre com seus filhos. Você está quase lá. Porque aqui, Siló ainda é nos dias de Juízes. Foi assim que eles passam, né, o primeiro acampamento, fica em Gilgal, aí Deus coloca o quê? Lembra que eles iam seguindo a nuvem, e aí os levitas iam seguindo, tinham que montar alguma coisa? Vamos lá, vocês estão, eu sei que vocês sabem. É o tabernáculo? Tabernáculo, exatamente. O tabernáculo, ele fica em Siló até aquele episódio dos filhos de Eli, em que o que acontece? Eles vão guerrear e perdem a arca para quem? Para os, aqui, ó, para os habitantes aqui dos filisteus, lembra? E a arca é levada de Siló para cá. Entenderam? Então, Siló foi a capital espiritual do povo de Deus desde os dias de Josué, que depois que a arca passa aqui, vai para Gilgal, eles começam as batalhas, misteriosamente, por uma orientação divina, ficou em Siló. Siló foi a capital espiritual do povo de Deus durante pelo menos 3 séculos a 3 séculos e meio. Aí eles perdem, vai lá para as cidades dos filisteus. Então percebam, em que tribo que era a capital espiritual? Junto, possivelmente, com aqueles que tinham recebido ali o manche, né? Entendeu? A primogenitura física e espiritual. Tá bom? Tô claro? Então é só para mostrar, né? Que tem uma relação, né? Tem certas coisas, meus irmãos, me entendam, tá? A gente tem que tomar muito cuidado de fazer uma leitura na entrelinha da Bíblia, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, mas por que eu fiz essas afirmações há pouco para vocês? Porque a gente vai ver que muitas vezes os profetas chamam Israel de Efraim. Né? E essa é uma das explicações. Ora, se Deus usou os profetas para chamar Israel de Efraim, é porque ele está chamando o quê? O povo, né? O povo, tá bom? Beleza? Então vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. A gente está aqui no Egito. Vamos voltar agora para o mapa mental para a gente correr no material, né? Opa. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a tela. Então, aqui. Vamos lá, meus irmãos. Então, continuando aqui, né? Os nomes, né? A gente está falando sobre o Egito, né, irmãos? A palavra, inclusive essa palavra Egito, viu, meus irmãos? Ela não é uma palavra que era usada por eles próprios, tá?
os egípcios, eles se chamavam, eles mesmos diziam que eles eram Misraim, ou seja, os dois Egitos, né? Como que vocês se chamam? Nós somos Misraim, que significa os dois Egitos. Nós somos povo, seria essa nova, esse nome, né? O Egito, na realidade, veio esse nome pelo latim, depois do Império da Conquista ali com Alexandre o Grande, que foi dado esse nome, né? Então, a gente... é um detalhe que a gente acaba não tendo assim muita... A gente acha que sempre eles se chamaram de Egito, assim como Faraó, por exemplo, né, irmãos? A palavra Faraó, também, como a gente aprendeu, ela não era um título que eles usavam com frequência, era o rei do Egito, né? Inclusive, tudo isso começa, inclusive, dando uma referência a um lugar, Casa Grande, aí depois a Casa Grande onde habitava o rei, e aí por essa razão, somente depois que foi chamado de Faraó, mas num primeiro momento, essa palavra Faraó era conhecida pelos outros povos, inclusive pelos povos bíblicos, né? Por isso que se perpetua essa ideia, tá bom? Aí aqui, continuando aqui, deixa eu só passar para vocês, abrir aqui. Egípcios, né? Ó. O que seria também outros nomes, né, do Egito, né? Terra Negra, duas terras, a superior e a inferior. Aqui, como eu disse, essa palavra do Egito, que acaba sendo até meio que um mistério, alguns vão falar que foram possivelmente depois dos gregos que esse nome veio, né? Ou também terra fortificada, né? Terra Negra, meus irmãos, a gente viu há pouco, né? Lembra que a gente falou há pouco sobre ali no delta do Nilo, que descia ali, se fertilizava nas enchentes? Ali ficava uma terra escura, repleta de fertilizantes, né, naturais, mas era um lodo negro, tá? Por isso, terra negra também, tá bom? A Bíblia vai também trazer esses nomes, né? Misraim, Gênesis 10:6, terra de Cã, Salmo 105, versículo 23 e 27, e Raabe, né? Dando uma ideia, né, de um povo, Salmo 87:4, dando essa lembrança de ser um gentil, né? Agora, terra de Cã, irmãos, por que terra de Cã? O que vocês acham? Por que terra de Cã? Hã? Pode falar, Beatriz? Por que terra de Cã? Por causa do Edicão, filho do Noé. Exato. Os camitas, né? Exatamente. Assim como os cananeus eram descendentes de Cã, os egípcios, eles também são descendentes de Cã. Olha aqui, mais uma vez, irmãos, essa ideia, né? Lembra? Filho de Cã é amaldiçoado. Lembra que na aula que nós tratamos, lá em Geografia Bíblica 1, falamos bastante isso. Sim, eles eram amaldiçoados, estavam em pecado, meus irmãos. África, né? Mas aí, essa ideia de que porque é descendente de Cã é o amaldiçoado, olha o Egito, eles viveram um período de glória, eles foram um grande império, uma grande fortificação, Israel foi abençoado lá. Então, assim, né, a gente tem que saber que eles eram pagãos, e não estou dizendo que eles foram salvos, é óbvio que não é essa a questão, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque como o Júnior lembrou agora, por causa dessa leitura vesga, que recentemente o protestantismo começou a dizer que quem é africano é amaldiçoado, quem tem pele escura é amaldiçoado. E, segundo os próprios historiadores e arqueólogos, eles vão dizer, irmãos, que o povo egípcio, inclusive, possivelmente eles eram negros, tá? Essa ideia deles raparem os cabelos por causa da higiene, tem tudo a ver, meus irmãos. Hoje em dia, né? Hoje em dia tem alisamento, eles tinham tecnologia, eles tinham peruca, tá, irmãos? Rodrigo Silva mostra as perucas deles, né? Muito legal, né? Até os faraós também, mas a questão, como é um lugar muito desértico e havia muitos piolhos, então eles rapavam, né? Literalmente, isso era um costume deles.
Mas pode ver que nem todos os povos costumavam rapar a cabeça. Então, é bem possível, sim, que eles, a dinastia egípcia, que teve grande domínio, eram de negros. Cleópatra Né? era muito bonita, né? Cleópatra. Dizem que era, né, Júnior, muito bonito. Geografia, a gente já viu algumas coisas, né? Olha aqui, isso daqui é legal. Leia para nós, Tomé, essa parte da geografia. Por favor. Área total, 621.400 quilômetros quadrados, ou 1.050.000 quilômetros quadrados. Aqui são medidas, né? Algumas medidas, né? Agora, olha esse segundo detalhe. Lembra que eu falei? Quase 5%? Pode ler também. 96% deserto e 4% utilizável. Ou seja, irmãos, toda a história se deu apenas, aproximadamente, em 4% da história desse povo, né? Continua para a gente aqui, também, por gentileza. 99% população em 4% de terra habitável. Ou seja, né, pouquíssimos moram em alguns lugares específicos. O resto está nesse lugar aqui habitável, que geralmente é sempre ali próximo ao Nilo. Por isso que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Continua para a gente. Tomé, por favor. Verdadeiro Egito banhado pelo Nilo. Faixa desértica em faixa temperada. Desertificação. Saara, Líbia e Arábia. Oásis no deserto ocidental, Nilo. Canais. Retém e distribuem água do Nilo. Então, a grosso modo, né, como a gente já mostrou em algumas fotos, exatamente isso, né? Por isso que eu falei, ó, o Saara, a Líbia, a questão da Arábia, regiões muito desérticas, né? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Tranquilo? Bom, as divisões, né, como a gente já mencionou, o Alto Egito, que ficava ao sul, né? Ó, chamado também de... Pode ler para nós, Tomé, por gentileza? Chamado Patros pelos hebreus, Jeremias 44, de 1 a 15. Cidades bíblicas no Tebas, Siene. Vale estreito, 19 quilômetros de largura máxima. Limites: Sudão do Sul, deserto da Líbia, sudoeste, Mar Vermelho, leste, Primeira Catarata, Assuã, norte e Vale dos Reis. Isso, que foi aquele mapa que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar novamente aqui. Né? Lembra o Vale dos Reis, que é muito interessante? Deixa eu pôr lá para vocês mais uma vez, só para a gente, né, ler. Vale dos Reis. Vale dos Reis, a região aqui. Né? Só vou ampliar. Só para vocês verem mais. Viu que há pouco, né, a gente até viu aqui no texto falando sobre a primeira catarata, né? Ó, primeira catarata, Assuã Norte. Então, lembrem disso, irmãos, né? Naquelas partes que o Nilo ele segue um curso, de repente ele tem essas quedas, né, bem violentas, né? Tá bom? Então, continuando, vamos lá. Voltando aqui. Aqui, a parte baixa, né, que é o norte. Por gentileza, Tomé. Da primeira catarata, Assuã, ao Mediterrâneo. Nilo se divide em dois braços: Roseta, norte, Damieta, oriental. Joia. Divisões internas. Catarata. Dá só uma pausa, por gentileza. Tomé. Deixa eu só mostrar aqui essa área de Assuã para vocês. Ó. Então, aqui, ó, da primeira catarata Assuã ao Mediterrâneo, né? Então, ó, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, só um segundo. Não, aqui. Olha que legal. Então, só para vocês visualizarem um pouco melhor. Ó.
egiptólogo. Que é legal, né, Júnior? Hoje a gente tem esse recurso, né, Júnior? Olha que coisa linda, né? Então, tá vendo a Assuã, né? Então, a gente tem aqui, ó, Assuã, Egito, tá? Então, dá para a gente ver essa região, tá bom? Continuando aqui. Tem que tomar cuidado, senão desligo a nossa chamada aqui. São muitos botões e como eu que acabo fazendo todo o trâmite aqui. Então, pode ler de novo para nós, Tomé, por gentileza. A Tá no primeira mapa. catarata, né? Onde eu me perdi aqui? Aqui, pode ler tudo de novo, por gentileza. Da primeira catarata Assuã ao Mediterrâneo, Nilo se divide em dois braços, Roseta Norte e Damieta Oriental. Divisões internas, Catarata Mênfis, Mênfis Mar e Ponte Alta. Limites, Líbia Ocidente, Mediterrâneo Norte, Suez Leste. Delta, mais importante e rico. Isso. Que a gente já mostrou, né, o delta. Agora, olha que interessante, irmãos, essa informação aqui é muito legal. Dois braços, o braço chamado Roseta, que é a norte, e Damieta, que é a oriental, né? Deixa eu mostrar aqui novamente para vocês. Naquele delta, é literalmente como se tivesse aquela divisão, tá? Então, só para vocês enxergarem melhor. Ó, vamos lá. Então, aqui. Seria literalmente nesse delta, nessa parte, é como se fosse a divisão, né, do Roseta para o outro, que é o Roseta, e outro é o Damieta, tá? Então, a grosso modo é isso, só para vocês terem uma noção. Por isso que eles falam, né, que quando deságua, é uma maneira de identificar, tá? Fala assim, ao lado da Roseta, seria mais ou menos essa informação, tá bom? Tranquilo? Então, alguma pergunta, meus irmãos? Alguma dúvida? Até aí estamos tranquilo? Vamos lá, deixa eu continuar compartilhando aqui com vocês as demais. Onde estamos? Só um segundinho, que me perdi aqui. Vamos lá, vou dar uma corrida agora, né? Então, já vimos sobre essas partes. Aqui. Agora, eu vou falar mais um pouquinho do Nilo, já mencionamos, né? Pode ler para nós também, por gentileza. Nilo é o rio mais extenso do mundo, 6.400 a 6.670 km. Tem os nomes ali que está fechado. Isso, aí os nomes, né? Ele era chamado de Negro, Turvo, ou se não apenas o rio, ou Canal de Oros também. E aí esses outros nomes, né? Que também é Sihor, Siti, alguns nomes eu não sei direito a pronúncia, tá? E é óbvio, né, irmãos, aqui tem essa discussão, como eu mencionei. Antigamente essa discussão era mais significativa, mas essa informação é legal. É o rio mais extenso, né, do mundo. Talvez muitos de nós muitos de vocês não sabiam disso, mas é interessante essa informação, né? Tá bom? Pode continuar, Tomé, por gentileza. Localização Nordeste africano, Equador ao Mediterrâneo. Bacia 2.900.000 km², maioria deserto. Nascentes. A gente já tratou nessa questão das nascentes, né? Já fomos até para ela, olha lá, aqui o Lago Albert Nyanza, né? O Lago Vitória,
Nilo Azul, inclusive eu esqueci de dizer isso, irmãos, ele tem essas categorias, assim que ele nasce, ele é chamado de Nilo Azul, aí depois é chamado de Nilo Branco, e aí por último, né, seria o Nilo Negro, né, que seria essa parte por causa do delta, tá? Então ele recebe também esses nomes, tá bom? As enchentes e vazantes, né? Pode ler? Determinadas pela água do Nilo Azul, começam em junho, máximo em setembro. Inundam um vale com lodo fértil. Retorno ao normal em dezembro para a semeadura. Então, como que acontecia, irmãos? Olha só que interessante. Então, até nisso é muito curioso a maneira em que o povo egípcio ele foi treinado, porque eles sabiam que nessa época, que era a época, né, das enchentes, havia as inundações. Então, o que o povo fazia nessa época? Eles iam para as pirâmides, eles iam para a construção civil, eles iam para outros trabalhos. Muito interessante, né? E aí, quando vinha, logo que vinha o período, que seria o período em que as enchentes acabavam, né, que passavam-se, geralmente durava sempre por volta de 4 meses, uma média, sabe, de quase 4 meses. Pode ver que dá a somatória de um ano, né? E aí, quando paravam-se as águas, passava esse período, né, das inundações, vinha o período do plantio, porque ficava tudo úmido, bem adubado, terra fofa, eles iam fazendo as suas adubações. Eu já mencionei nas aulas passadas, alguns faraós, aprendendo com a tecnologia deles e desenvolvendo, assim como também eles foram muito abençoados por causa dos sumérios, aprenderam as tecnologias, o que acontece? Eles também criaram outros canais ali no delta, fazendo com que tivessem maior alcance, né, os seus plantios, tá bom? E, por último, depois, então, vinha a época da colheita, ou seja, 4 meses ficavam na construção civil, em outras atividades, 4 meses depois de plantio e depois 4 meses de colheita. Então, dá para ver que era uma economia muito bem administrada. Percebam, irmãos, a disciplina, né? É um povo voltado ao conhecimento, voltado ao estudo. Agora, é claro, eram todos que eram estudiosos, eram todos que sabiam ler e escrever. Rodrigo Silva traz essa notícia dizendo que não. Os egípcios que sabiam ler nos seus dias, eles recebiam um protagonismo muito grande na sociedade. De contrapartida, Elite, como eles acabava sendo literalmente eleito como parte da elite, Júnior. Exatamente. Agora, olha que curioso, irmãos. Era um país próspero. E por ser próspero, todos eles comiam bem, mesmo aqueles que trabalhavam em trabalhos mais campesinos, mais agrícolas, ou mesmo na construção civil. Havia, sim, as pessoas que viviam um pouco mais distante, que sofriam um pouco mais, mas mesmo assim não faltava comida, ou seja, era um lugar muito bom de se viver, quando a gente pensa. Aí fica um pouquinho mais clara aquela reclamação dos nossos irmãos quando eles estão indo, né, para Canaã. Lá no Egito a gente tinha cebola, lá no Egito, né? Porque até mesmo como escravo comia bem. Entendeu, irmãos? Outro detalhe, meus irmãos, essas águas do Egito também, em alguns lugares do Nilo, aliás, estavam ao mesmo tempo, tinham muitas argilas, né? E com argilas e com ali as palhas, a gente relembra daquilo que aquele faraó fez com que os nossos irmãos sofressem no passado, que é o quê? O castigo, né? Criando o quê? Tijolos. Sim. Então, percebam que quando eles não estavam na agricultura, eles não estavam no plantio, eles estavam na construção civil. Então, realmente foi um período de muita prosperidade, né? O período que José fala lá, de 7 anos de fartura, 7 de vacas magras, né? Há a hipótese do Nilo ter secado também, não? Será? Então, segundo alguns estudiosos, Júnior, essa era uma coisa recorrente até certo ponto, em várias épocas. Não foi uma coisa exclusiva só dos dias de José. Segundo
o Rodrigo Silva que traz isso em um dos seus materiais, fala que alguns faraós mencionavam isso, que em vez em quando havia, sim, períodos de seca. Então, é quase como se na cultura deles tivesse embutido que você poderia ter anos como 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita dificuldade. Então, assim, parece que isso era algo real, não era algo tão esporádico. É que nesse episódio, inclusive, segundo algumas pesquisas arqueológicas, parece que foram descobertos que em alguns períodos do Egito, da sua história, né, o Nilo ele teve uma seca muito, muito agressiva, confirmando o episódio de José. Tipo assim, nunca teve uma seca tão intensa, entendeu? Mas é claro, né, irmãos, para nós que acreditamos no texto sagrado, para nós isso são evidências. Os cientistas, irmãos, nunca esperem deles validar, né? Podem ver que o Egito, né, muitas coisas que para nós são evidências, para nós são probabilidades, para eles descartam de uma forma contundente, né? Então, né, é bem interessante isso, né? Bom, vamos lá, continuando aqui, deixa eu só mudar aqui. A gente já viu as cataratas, né? Mas vamos só abrir aqui. Como eu mencionei há pouco, né? Pode ler para nós, Tomé, por gentileza. Cataratas. 6 corredeiras entre Assuã e Khartum. Assuã, limite alto, Baixo Egito, energia elétrica, controla as cheias. Outras, Wadi Haifa, Exishimalia, Karima, Berbera e Geili. Granito multicolorido usado em escultura. Joia. Então, você vê as informações, né? E aqui o delta, né? Mais uma vez, né? Olha aqui é uma divisão bem interessante. Pode ler para nós, como é, por gentileza? Não se abre em Roseta Ocidental e Damieta Oriental. 5 estuários menores, tradição 7 bocas. Ilhas de terra fértil, 3 colheitas anuais, Egito, celeiro do mundo, Império Romano. Região de Gósen, José e família, formação recente por aluvião. Né? Aqui, deixa eu até mostrar para vocês, quando a gente falou há pouco sobre a questão de Roseta, deixa eu só mostrar para vocês aqui no mapa, tá? Só para vocês visualizarem. Olha que legal. Essa região aqui. Então, aqui são só dados mais para vocês conhecerem. Ó, aqui, ó, Roseta, tá vendo? Né? Então, só dando algumas citações e descrições mesmo para enriquecer a nossa aula, tá bom? Voltando, então. Algum comentário aqui, meus irmãos? Alguma pergunta, né? Hoje, você vê, irmãos, essa questão celeiro do mundo, né? Vamos pensar um pouco aqui, só gastar um minuto nessa questão. Hoje nós temos, eu gosto muito de acompanhar um economista macro, Motinha, Roberto Mota, da Genial Investimentos. Eu gosto muito de acompanhar, ele é muito bom. Ele usa uma frase muito legal, que o Brasil é um tanque de petróleo no mar, uma mina de minério de ferro no meio, e nos cantos é uma grande plantação de alimento, né? Pode ver, o nosso país é isso, né, irmãos? Isso porque a faixa equatorial ainda, né, não foi liberada, né, pelo IBAMA. Então, o que é a faixa equatorial, irmãos? Possivelmente, só naquele pedacinho de terra norte do nosso país, Amapá. Tem mais uma Petrobras escondida ali. Amapá. Né? Essa região do Amapá. Então, orem para que realmente, né, haja um desenvolvimento,
Só para vocês terem uma ideia, o estado do Amapá ele é muito pobre e possivelmente nas próximas gerações se tornará um dos estados mais ricos da nossa nação. Os nossos compatriotas do Amapá se tornem isso, porque ali, só para vocês terem uma ideia, irmãos, o Amapá é um estado brasileiro, mas ele não está nem ligado por ponte, porque a ponte que começou a ser feita lá para o ano de 2000, está só os frangalhos lá que não acabaram até hoje, ou seja, é uma dificuldade muito grande. E lá, nessa região chamada faixa equatorial, possivelmente tem uma das maiores reservas de petróleo que se equipara, no mínimo, ao nosso petróleo em todo o Brasil, né, na parte, né, que nós já temos dos campos, inclusive o petróleo de pré-sal. E o que acontece? Você vê, o nosso país ele é rico de commodities. Temos o petróleo, temos as empresas de minério. Só para vocês terem uma ideia, só enriquecendo a aula, irmãos. A nossa empresa Vale do Rio Doce, ela é uma empresa tão fantástica, tão fabulosa, que a nossa geografia colaborou tanto com tudo que a gente tem, que alguns países, por exemplo, existem alguns metais nobres, e para eles extraírem, eles precisam de fazer um processo de limpeza imenso, e sai muito caro esse processo. A Vale do Rio Doce é uma empresa tão maravilhosa, assim, nesse sentido de descoberta, de tecnologia e de reserva de minério, que ela tem uma parte nobre, que a própria natureza, né, pelas chuvas e pelas águas fluviais, já limparam. Então, o pessoal da Vale vai lá e simplesmente pega aquilo, tira da terra, exporta. Então, assim, e querendo ou não, né, a tecnologia brasileira hoje no agronegócio, irmãos. Percebam, na época antiga, o Egito era, né, era a terra prometida do mundo, né, até para o Império Romano. Interessante esses detalhes, né, irmãos? Porque não tinha esse sistema de tecnologia, de agricultura. Né? Existia, sim, uma tecnologia. O Rodrigo Silva faz uma menção muito legal, que a tecnologia do Egito, na agricultura, nesses anos, foi superior ao que aconteceu 2.500 anos depois, na Idade Média. Só para lembrar aqui, como eles estavam na frente dos seus dias, né? E lembrando que na Idade Média, quem era que dava para as pessoas o conhecimento de toda a técnica de agricultura? Você lembra, Júnior? A gente aprendeu isso em História Eclesiástica. Lembra? Agricultura, quem é que desenvolvia nas comunidades nos dias dos suzeranos, dos senhores feudais? Lembra? Sim, a igreja. Era a igreja, os monastérios, né? A igreja. Os monastérios, eles tinham essa função. Isso, né? Aquele período, né? Do feudalismo. Então, um pouco antes disso, logo depois de Benedito, quando ele divulga, né? Ele cria ali a ordem e os mosteiros eles acabam sendo replicados mais diante da ordem beneditina. Claro que existiam outros, mas os monastérios eles serviam como um lugar para se aprender sobre a religião e também se aprendia, se educavam as pessoas e eles iam servir as comunidades ensinando as técnicas de agricultura. Ou seja, na Idade Média, eles tinham essa certa tecnologia, mas no Egito, há 2.500 anos atrás, eles eram mais prolixos. Olha só como foi uma região fantástica, né? Tá bom? Essas outras partes a gente já viu, né? Formação recente por aluvião, né? Seria essas... o que seria o aluvião, irmãos? Sabe quando o rio ele encosta e traz ali as areias, né? Que nem na Praia do Mar, aluvião seria mais ou menos isso, tá? Seria algo assim. Bom, vamos continuar aqui. Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Não? Então, joia, o Nilo, bom, a importância do Nilo a gente já comentou, né? Mas só vamos dar uma pincelada rapidamente aqui sobre a importância dele. Leia para nós, Júnior, por gentileza. Importância do Nilo? Isso. Aqui. Sem o Nilo, o Egito seria um Saara. Proporcionou riqueza aos faraós, garantia de irrigação e colheitas farta.
base de organizações egípcias. Inclusive, meus irmãos, só para vocês terem uma ideia aqui, né, dessa questão do Nilo, os egípcios, eles eram tão criteriosos, né, com a sua terra, com tudo aquilo que eles tinham conquistado e se tornado, que, inclusive, uma coisa muito curiosa, eles acabavam tendo muitos critérios com relação a essa questão das águas, porque eles sabiam que se alguém, por exemplo, pegasse e armazenassem água ou criasse um canal, as leis do Egito condenavam essa pessoa ao ponto de sentenças muito cruéis, né? Porque como ele é um rio muito longo, mas se de repente qualquer canal, em qualquer época, poderia beneficiar algumas famílias, né? Porque a gente tem que lembrar aqui que a água era sinônimo de vida, sinônimo de colheita. Então, eles eram muito cuidadosos sobre essas questões, né? Então, é um dado bem, bem importante que a gente não pode perder de vista, né? Tá bom? Bom, a gente já viu, né, essa parte, já viu aqui a importância, né, a importância aqui, a base das organizações, né? Então, quem cuidasse, as autoridades, eles eram muito criteriosos com essa questão do armazenamento, né? Quando a gente fala de armazenamento, irmãos, vamos pensar aqui na questão lá do delta, aquelas regiões, criar lagoas, né? Lagoas pessoais, né? Então, havia toda uma questão muito, muito criteriosa dos egípcios também, né? Que era economia também, peixe, né? Sim, exatamente. E agora aqui, o calendário a gente já viu, né? Olha lá, né? Pode ler para nós, Bia, por gentileza, rapidamente? Baseado nas enchentes e vazantes do Nilo, 3 estações anuais de 4 meses, 30 dias. Aqueles nomes, né? Esses nomes mais difíceis. Inundação, junho a setembro. Perete, inversão dos campos, que é outubro a fevereiro, semeadura. Chomu, que é estiagem, março, maio, junho, colheita. Base para calendários ocidentais. Então, ou seja, essa maneira foi uma base para os nossos calendários, né? Tá bom? Vamos lá. A gente já comentou sobre isso, né? Aqui, pode ler para nós, Beatriz? Medir a altura das águas do Nilo, assegurar colheitas e tecnologia de ponta da época. Né? Que era chamado de nilômetro. A questão dos valores, como o Júnior mencionou há pouco, né, Júnior? Dependendo da sua região que você morava, ou que você tinha suas heranças, valia muito, né, os valores imobiliários. Porque é questão de uma herança fantástica, né? Então, pode ler para nós, Beatriz, por gentileza, né? Os valores imobiliários. Dependiam da quantidade de água do Nilo, muita água, produtivas de alto valor, pouca água, colheitas reduzidas, valor proporcional. Nenhuma água sem produção, valor irrisório. Né? Então, a gente tem que lembrar que naquilo que se diz que é o Nilo como uma extensão de rio, é óbvio, tinha uma certa oscilação, mas tudo isso coadunava principalmente lá no delta. Então, nos anos de estiagem, o delta não conseguia ficar tão fertilizado. Naturalmente, as plantações eram menores, né? Então, aí nos faz lembrar os dias de José, né? Fala, Júnior. A região norte é a região mais rica, a região sul é uma região mais pobre, porque tem muita seca, né? Mais deserto. E muito deserto, né? Não tem esse platô, né, Júnior? Na realidade, a geografia ali não favorece tanto, né? Para criar esse platô, né? Inclusive, meus irmãos, quando a gente pensa assim, né, em muitos países, a gente pensa hoje o mundo está cheio de pessoas, né? Não tem mais lugares. Meus irmãos, assim, é claro, né? Não tem lugares de fácil acesso. Por exemplo, né, a gente tem visto muito agora em questões de geopolítica a questão da China e da Tailândia, né? Tailândia, não, é a Tailândia, né? A Tailândia. A Tailândia, isso, a Tailândia. E ali na Tailândia, só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa na Tailândia, fala uma ilha, né?
Meus irmãos, a Tailândia, na realidade, ela é, sim, uma ilha, mas ela só é habitada ali naquela costeira que faz frente, tem o mar da China, né? Que faz frente para a China. E o restante, pastor? O restante são montanhas. São montanhas, são colinas, são vales, é uma geografia muito inóspita. Taiwan, né? Você quer dizer, né? Desculpa, Taiwan, perdoe, Tailândia. Você quer reivindicar, né? A Taiwan, a geografia de Taiwan, ela é muito acidentada. Então, ela tem, sim, ali algumas áreas... Ela é rica pra caramba. Mas ela é rica, mas por causa da tecnologia, né, Júnior? Tecnologia de ponta. Capitalismo. Né? E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa em geografia, é literalmente, né, se a gente pudesse fazer um desenho aqui, assim, rústico, é claro, é só aqui, ó, só essa área que é habitada. O resto tudo é montanhas. Né? E aí depois tem mares, mas mares praticamente pouquíssimos a quantidade. Então, assim, o mundo hoje tem muito lugar, mas tem muito lugar que é inóspito, né? Mas mesmo assim tem muita gente. Mas assim, a gente que é acostumado em metrópole e tal, a gente acha que tudo é assim, né? Não, tem muita terra. Brasil, quem já viajou pelo Brasil, vê aí. Quem vai para Minas, estado do Nordeste, quem vai para o Paraná, o Sul, você vê tanta terra, você fala, poxa, estão brigando lá no centro urbano e aqui, ó, quantas terras inabitáveis aqui, tantas... E é nisso que a gente tira um chapéu. Agora, claro, os americanos, eles têm os seus defeitos, né, Júnior? Mas olha o mapa americano, como eles dividiram aquela nação e como eles criaram uma nação de oportunidade para todos, né? Sim. Né? Onde chega a cultura americana, o desenvolvimento, eles dão muita oportunidade. Então, isso é um fator que a gente tem que aprender com eles. Eles não são perfeitos, mas quando a gente pensa no nosso país, que ele é tão mal distribuído, né? Pode ver a maneira que as nossas cidades existem. Como que são feitas as nossas cidades? Vai acontecendo, né, irmão? A toque de caixa. Não tem planejamento. Não tem planejamento, né? Las Vegas é feito num deserto. Exato, né? Nevada. É tudo deserto. Olha só. Não quero Vegas. Então, por isso que eles são protagonistas do mundo e não tem o que dizer, né, Júnior? A gente, não estou falando aqui que eles acertaram ou desmataram, foi um outro contexto, mas olha o nosso país. Se o nosso país tiver uma gestão adequada, políticos, empresários e pessoas que amem essa nação e que queiram fazer, a gente se torna um país mais poderoso do mundo. Verdade. Né? A gente, claro, a gente tem que ser humilde de aprender com todos eles, é aquilo que eu falei nas aulas passadas, somos ruins de tecnologia, não temos tecnologia, né? Ou seja, um país que nem o nosso, perder para a Índia, perder para a China, hoje eles estão anos-luz na nossa frente. Nós não temos tecnologia, não temos eletrodoméstico, eletrônico, não temos carro próprio, é tudo de fora. E quando os nossos gênios são gerados aqui, eles vão para fora, né, Júnior? Porque eles são bem cuidados. Então, a gente tem que orar muito, né, meus irmãos, né? Então, vamos voltar para o texto, senão a gente vai devagar, né? Disputa pelas águas. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Olha só, aquilo que eu falei há pouco, né? O livro-texto nos mostra isso, ó. Causa de grandes disputas em tribunais, reter água ou construir represa era grave. Ou seja, era um crime grave. Quem mandou, né? Então, você vê, ao mesmo tempo que o Egito é uma dádiva do Nilo, como disse Heródoto, eles tinham essa cultura de zelo. Né? Eles, depois da unificação, eles foram muito criteriosos, né? De saber cuidar disso. Por isso que foi um império longevo, né? Aí, essa parte é legal. Olha só. Né? Pode ler para nós, Beatriz? Vale do Nilo, faixa verde, exuberante e fértil. Produtos principais. Só para a gente ver, olha aqui, meus irmãos, só para a gente, né, parar agora, olha quanta riqueza, leia para nós, Beatriz. Trigo, base da economia, sustenta o Oriente Médio, centeio, alimento para os pobres, cevada, cereal, forragem, cerveja da Suméria, linho fino exportado usado em vestes, papiro. Né? E aí, no caso, o papiro, aqui, a gente sabe que se tornou, né, olha só,
produção de papel, fibra, né? Olha só, rolos, substituiu a cerâmica, lembra? Não era escritas cuneiformes, né? Ou seja, agora uma tecnologia nova, né? Papirologia, ciência dos estudos, né? Então, cordas, barcos, cestos. Então, quer dizer, olha só que coisa fantástica, né? O que mais aqui? Óleo. Óleo, mamona, linhaça, gergelim, animais. Bois, ovelhas, porcos, cavalos, asnos, né? Patos, aves domésticas. Continua para nós aqui, Beatriz. Madeira importada, principalmente do Líbano. Opa, peraí, então quer dizer que eles não tinham madeira, vinha do Líbano. Mas aqui, fazendo uma lição de casa muito rápido, eles tinham Mediterrâneo? Tinham. Era rota praticamente. E qual que era a grande rodovia, irmãos, do povo egípcio? Era o Nilo. Na parte que dava para se navegar, tudo se fazia como uma rota pelo Nilo. Ou seja, se comercializava pelo Nilo. E por isso que ele era visto, né, como algo muito importante. No caso da madeira, é uma região muito desértica, então quase não se tem árvores, né? Continua para a gente, Fia, por gentileza aqui. Cerâmica, argila do Nilo, tijolos para construções, pedra importada do Sinai e do Alto Egito, cobre, Sinai e Ezion-Geber, ouro, Líbia e outros países africanos, pedras preciosas, diamantes importados e turquesa do Sinai. Então a gente vê uma riqueza muito grande, né? Ali, né? Produtos principais do Egito. Tá bom, meus irmãos? Vamos dar uma pausa agora. A gente vai aqui para a navegação e a gente continua no próximo bloco. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo, né? Eu tenho uma duvidazinha só, pastor Raio. Pois, pode falar. Lá na parte da Mesopotâmia, eles falam que atualmente eles estão lutando para fertilizar de novo aquela terra, né? Que é muito dinheiro. No caso do Egito, acontece a mesma coisa? Ou o delta ainda eles utilizam? Ou estão tentando recuperar? Eu não sei te dizer com muita convicção, mas eu deduzo, Beatriz, que, na minha opinião, por causa ainda da nascente, né, você pode ver que são regiões ainda que têm muita chuvas, eu vou até fazer uma citação, Beatriz, de um livro, eu não sei onde ele está agora, mas é um livro que fala sobre um irmão conversando com outro, né, sobre essa questão de subir a um monte. E enquanto ele subia um monte, eram irmãos conversando com o outro, e ele notou que a vegetação, geralmente pode ver, nas montanhas, a vegetação ela vai ficando mais escassa, né? Quando a gente vê as árvores maiores, os pastos, a pastagem está onde? Está nos vales, né? Por que isso? Com a chuva, tudo vai se escorrendo para as bases, né? Os vales sempre foram férteis. Isso na história, né? O Vale do Jordão, aqui, por exemplo, o Vale do Nilo. Então, eu deduzo que, diferente, talvez, dessa região, porque ali na Mesopotâmia, ao redor do Tigre e do Eufrates, construíram muitas cidades. Aqui é muito deserto ainda, né? Quando a gente fez há pouco, só para a gente até encerrarmos, sem me alongar muito, mas sua pergunta é importante de esclarecer agora. Quando a gente pega aqui, né, o Google Maps, agora, por exemplo, a gente está trazendo agora, a gente vê que essa região aqui não é habitada. Pode ver. São desertos, são montanhas, está vendo, Beatriz? O que é habitado é só essa região aqui, ó. Daqui para cá, ó, até se a gente pega aqui, ó, começa a aumentar, ó, a altitude, ó, 200 metros, tá vendo? E para o outro lado é a mesma coisa, né? Quando a gente vem um pouco para cá, então você pode ver que essa região, diferente, vamos lá para o Tigre e Eufrates, ó. Vamos fazer a liçãozinha de casa juntos agora. Vou aqui abrir, olha lá. Vamos pegar aqui, ó, Rio Tigre. Vamos lá, o Tigre. Vamos pegar aqui o Tigre e vou clicar no Tigre. Vamos lá para o Tigre agora. Rio Tigre. Aí, ó. Tá vendo? Rio Tigre. Não sei se você conseguiu ver aqui em azul, ó. Tá vendo? E agora eu vou ao Eufrates. Onde está o Eufrates? Aqui, o Eufrates. Ó.
Tigre e Eufrates. Quando a gente traz aqui para algumas regiões, principalmente superior, aqui é Turquia, é tudo muito habitado. É claro, as regiões que são montanhas, não, né? Pode ver. Então, eu acredito, o que acontece, Beatriz? Por causa do advento das cidades, aquelas regiões, deduzo, tá, Beatriz? Então, quando é uma região de cidade, etc. e tal, aí dificulta, por quê? Porque vai mudando a geografia, né? Agora, aqui também tem bastante deserto ainda hoje, né? Então, se eles estão tentando fazer isso, particularmente, eu não sei te dizer se nas nascentes deles alguma coisa mudou, né? Eu não sei te dizer. Realmente... Acho que modernamente deve ter hidrelétrica, deve ter isso, Júnior, obrigado. É verdade. porque Isso, ó, falou uma grande coisa, Júnior. vai Vai mudando, mudando. Muda a geografia, muda, né? Porque aí tem as represas. Porque estrutura, né? Uma cidade, né, Beatriz? Um desvio, querendo ou não, vai contaminando esses veios. E toda aquela riqueza que vem das montanhas, muitas vezes já não serve. Olha que interessante. Nós somos muito ricos na agricultura, mas a nossa agricultura ela é pobre de minerais. Por quê? Porque para a agricultura ela ser rica de minerais, ela tem que ter uma troca constante do quê? De cultura, que é chamado. Plantou trigo, agora vai para soja. Plantou soja, vai para outra cultura. Quando você muda as culturas, a terra continua adubada. Mas em produções de muita escala, Beatriz, a tecnologia, então eles separam uma região, só plantam um tipo de cultura. Aquele solo fica pobre. Podem ver que, por exemplo, nós hoje, século XXI, né, início do século XXI, nós precisamos hoje, a gente precisa tomar, como que se diz, complemento alimentar, né? Magnésio, porque a nossa dieta, as nossas frutas não são ricas, os nossos legumes não têm tanto mais cloreto de magnésio, não tem tanto, né, quanto era antigamente. Então, eu acho que no Egito deve acontecer alguma coisa aqui, assim, no Nilo, por causa dessa questão da tecnologia, né? É muito plantio. Imagina, se antigamente aqui era um berço para o mundo, um celeiro para o mundo, hoje aqui é um celeiro para toda a África, né? Então, em alta escala, o quanto eles não têm que produzir. Então, eles devem também irrigar bastante, ter alguma coisa. Mas eu ainda deduzo que, como a nascente do Nilo é lá atrás, né, 6.000 e poucos metros atrás, então eu deduzo que ainda vai muita riqueza. Deduzo, tá, Beatriz? Aí a gente vai ter que perguntar para o engenheiro agrônomo. Mas boa pergunta, viu? Boa. Vale a pena a gente pesquisar, né? Tá bom? Mas eu fiquei até surpresa quando estava falando aqui no livro, né? Que na Mesopotâmia já não é mais como era antigamente. Eles gastam muito dinheiro para recuperar o que eles estão. Não, exatamente. Tem tudo isso, mas o que o Júnior lembrou das hidrelétricas, porque uma hidrelétrica, olha só que interessante, que nem a gente tem as nossas aqui, a gente já convive que já está feita. Mas no momento que se faz uma hidrelétrica, beneficia-se demais aquele povo, mas prejudica um monte de coisa também, a fauna, né? Prejudica todo o ecossistema da região. Mas, assim, são caminhos que a gente precisa, né? Como que hoje, numa metrópole, a gente não vai ter algumas represas? Não dá, né? Você não... Inclusive, só uma cultura aqui para vocês. No centro da China, eles construíram uma das maiores hidrelétricas do mundo. Literalmente na China, tem uma das hidrelétricas mais gigantes do mundo. E, segundo alguns estudiosos, se um dia tiver uma ruptura dessa represa, bilhões de chineses morrem, porque as águas elas viriam com tanta força em várias cidades extremamente populosas. Aí eu pergunto para vocês acham que a China, sabendo disso, não deve ter ali um arsenal, né, bélico gigantesco protegendo isso?
Porque qualquer inimigo da China vai querer contra-atacar um ponto desse, porque basta você fazer isso que acabou o país, né? E hoje essa questão das elétricas, né, principalmente das empresas, é a energia mais barata, né? E acaba sendo menos poluente. Prejudica de outro lado, mas ainda é menos poluente, né? É melhor. Porque a tecnologia hoje, como nós temos, evita o corte de árvore para fazer papel, celulose. Mas, por outro lado, tem que ter muita energia. E tem que, o Rai falou, tem que ter hidrelétrica para poder sustentar essa energia. E aí, por outro lado, também acaba afetando. Né? Então, assim, até descobrirem, né? Mas, assim, boa pergunta, vamos pesquisar, tá, Beatriz? Mas, joia. Tá bom? Vamos dar uma pausa, irmãos. Vamos para o último encontro, bem rapidinho, só para a gente fechar os 3 blocos, ficando 2 aulas um pouco mais longas, né? Tá bom? Fechado? Vou dar a pausa aqui.